baixo, e assim vai. Bom, mas isso é um detalhe absolutamente, ou só técnico, os senhores não precisam ficar preocupados com isso, a gente não vai, evidentemente, às últimas consequências com tudo isso. O que mais importa, acho eu, além, obviamente, a nota é importante, mas o mais importante foi o retorno que nós obtivemos, ainda que nós tivéssemos um problema inicialmente, um problema de conexão e tal, e depois embalamos e foi satisfatório, e claro, só é satisfatório com o empenho de todos os senhores, né? Nós temos uma outra questão de ordem que eu gostaria de discutir com os senhores, e eu não sei como eu vou fazer ainda, eu confesso isso, né? Sinceramente, eu não sei como é que eu vou proceder, mas existe uma determinação para que nós façamos na plataforma a chamada, né? Então, é uma instrução recente que nós teremos que fazer essa chamada. Então, eu vou ter que arranjar uma forma de fazer isto e, obviamente, vou informar aos senhores, né? Porque, segundo consta, não sei como é que se monitora isso, também não tenho a menor ideia, de que alguns só logam e não ficam presentes na aula, então é para que nós façamos a chamada. Fiquem os senhores avisados, eu vou ser obrigado a fazer, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim que funciona? Então, nós vamos ser obrigados a cumprir essa etapa e eu vou solicitar, evidentemente, a colaboração de todos os senhores para que nós possamos juntos, né, nos desincumbir desse mistério, dessa tarefa, ok? Muito bem, feitas essas considerações, vamos então, juntos, eu e os senhores, né, verificarmos, no primeiro momento, todas as questões do instrumento, como ela, né, qual era a redação de cada uma delas, ou as perguntas em si, as respostas, por que das respostas, porque todas elas, os senhores podem observar, que todas elas têm um porquê. E eu falei para os senhores, inclusive nas instruções, eu mencionei isso, que o porquê, ou seja, quando você é instado a explicar o porquê, não é explicar dizendo, é o artigo tal que diz isso, não, é juridicamente, é o porquê disso, o porquê daquilo, mas de ordem jurídica, e não exatamente de ordem legal. Muito bem, então nós temos aqui o instrumento, se os senhores me permitem, eu vou lendo e vamos aí tentando passar para os senhores como é que se resolve, não este caso, mas qualquer questão jurídica, como é que os senhores procedem, não é? Os senhores que serão futuramente operadores do direito, então, é claro, é evidente, vamos aqui externar para os senhores, vamos informar como é que você procede diante de uma questão, porque a nossa vida profissional, ela digamos, fundamentalmente vinculada a questões. Ou seja, ninguém nos procura porque tudo vai bem, obrigado, né? Que está ótimo, maravilhoso. Todas as pessoas nos procuram e nos trazem algo, né? Um problema e, quando não, vários problemas e as suas indagações. E nós precisamos, então, estar habituados, né? Precisamos treinar, digamos assim, a iniciativa no sentido de buscar uma solução, né? Parece tudo muito singelo, parece tudo muito simples, não é? Que basta nós abrirmos o código, não é? Porque lá vai estar a resposta. De fato, é verdade, a resposta está lá, mas eu preciso percorrer um caminho para encontrar a resposta, porque às vezes ela se ramifica, né, em algumas disposições da lei civil diferentes e que se somam, que se agregam, se completam e assim sucessivamente, ok? Então, nós vamos, bem compassadamente, vamos então tentar, né, vamos tentar, e o verbo é esse mesmo, vamos tentar colocar as coisas como elas devem ser observadas hoje, amanhã, em outros instrumentos que venhamos a fazer, e em outras questões que, digamos, versarão, né, ou que estarão presentes nas
avaliações que nós ainda faremos nesse semestre. Nós temos a avaliação AB, para se aferir a possibilidade ou não de exame, né? ou a liberação total dele, ou, digamos, digamos, a falta de uma determinada nota para completar e chegar à média, e assim sucessivamente. Mas, quanto a isso, não é o momento da preocupação. Vamos agora vamos nos preocupar, então, com aquilo que nós já passamos aos senhores, né, na semana próxima passada, e que os senhores, então, ficaram instados, na verdade, foram, de certa maneira, compelidos, obrigados, né, porque é tudo em troca de avaliação, em troca de pontos, lá, realizar, então, a dita avaliação. E eu perguntei aos senhores no instrumento, na questão 1, se numa obrigação de pagar certa quantia em dinheiro à vista, existirem 3 devedores e não sendo paga a obrigação no vencimento, poderá o credor exigir o pagamento integral de apenas um dos devedores? Por quê? Né? As respostas a esta questão foram as mais variadas, né? Algumas, digamos, voltadas para uma questão que não se sustenta, porque nós já conversamos sobre isto, a pluralidade de sujeitos na relação jurídica obrigacional por si só, quer ativa, quer passivamente, não induz insolidariedade. Aqui, na pergunta, não há nenhum indicativo de que os devedores fossem solidários. Eu só informei aos senhores que a obrigação era a obrigação de dar, no sentido de entregar, portanto, pagar, né, realizar o pagamento. 3 eram os devedores, né? A obrigação não foi paga. E eu pergunto aos senhores, eu perguntei, melhor dizendo, aos senhores, o credor pode cobrar só um dos devedores, né? E neste caso ele pode cobrar a dívida inteira, não é? Bom, primeiro aspecto que os senhores devem ou deveriam lembrar, né? A primeira coisa que a gente faz quando uma indagação é feita como esta que foi feita aqui, nós vamos localizar qual é o tipo de obrigação a qual eu me refiro. Esta obrigação relatada nesta questão, obrigação de pagar dinheiro à vista, é uma obrigação solidária? Não há nenhum indicativo nesse sentido. A lei civil é clara, dizendo que a solidariedade não se presume, resulta da vontade das partes ou de dispositivo legal. Aqui não há nenhuma indicação de dispositivo legal e não há também nenhuma indicação de que os devedores se declararam, assumiram, não é, a obrigação sendo solidários. Muito bem, né? Acontece, no entanto, que a obrigação de pagar aqui é caracterizadamente o quê? Pagamento à vista é obrigação para ser cumprida num ato só. A obrigação para ser cumprida num ato só, como se classifica? Se classifica como obrigação indivisível, ou seja, o devedor não pode fracionar o pagamento, porque era à vista. Então, eles não podiam fracionar digamos, uma parte para um devedor, outra parte para outro devedor, outra parte para o outro devedor. Por quê? Porque eles assumiram integralmente o cumprimento de uma obrigação de pagamento à vista num ato só. Então, a pergunta é, o credor poderia exigir o pagamento integral de apenas um dos devedores? E a resposta é afirmativa, sim. Por quê? Porque esta é uma obrigação indivisível. E nas obrigações indivisíveis, o credor pode exigir de um, né? De 2, se forem 3, ou dos 3 devedores integralmente a obrigação. É a critério dele. Qual é o único senão que existe neste particular e que não existe na obrigação solidária? Na solidária, não existe condição nenhuma. O credor pode exigir de qualquer um dos devedores a obrigação por inteiro e não tem
que praticar nenhum ato, né, condicional. Nas obrigações indivisíveis, como é o caso desta, o credor pode exigir de qualquer um dos devedores a obrigação por inteiro, oferecendo garantia de que o valor que ele vai receber será, então, o valor, né, digamos, que ele irá receber aqui, né, se forem mais credores, se for um credor só, isso é desnecessário. Não é o caso aqui, não menciona se era um credor só, tinham vários credores e tudo mais. Os devedores eram vários. Então, o credor aqui, tudo leva a crer, pela descrição do texto, que é único. Ele sendo único, ele pode cobrar a obrigação inteira de qualquer um dos devedores, isto porque a obrigação é indivisível. Obrigação indivisível é aquela que o cumprimento se dá exclusivamente na prática de um ato só, um ato estanque, portanto, não há possibilidade de se fazer, digamos, qualquer tipo de divisão do cumprimento da obrigação, né? Então, essa é a questão número 1 dos instrumentos dos senhores. Depois eu pergunto, na questão 2, algo que tem relação direta com a questão 1. O fato de existir numa mesma obrigação vários credores, tal fato por si seja a existência de solidariedade entre eles, e por quê? E a resposta a esta segunda questão é negativa. Por quê? Porque a solidariedade, né, não se presume, como eu já disse, resulta da lei ou da vontade das partes. Na questão 2, não há nenhum indicativo de que os credores tenham se declarado solidários entre si, né? Não há nenhum indicativo nesse sentido, então nós não podemos presumir que eles sejam solidários, ok? Questão de número 3. Quando numa obrigação 3 objetos são devidos e todos se encontram no mesmo grau de satisfação em relação ao credor, que tipo de obrigação, numa classificação quanto ao objeto, pode ser classificada tal obrigação e por quê? Muito bem. As obrigações, né, em que 2 ou mais objetos estão previstos no vínculo obrigacional e que a satisfação, né, no que diz respeito aos objetos, ou qualquer dos objetos satisfará o credor igualmente, existindo, portanto, um equilíbrio entre eles, não havendo uma hierarquia, não havendo uma discrepância em termos de satisfação no que diz respeito ao mundo obrigacional, então nós estamos diante de uma obrigação alternativa, né? A obrigação que permite ao devedor cumpri-la de conformidade com a previsão estabelecida no próprio vínculo jurídico obrigacional. Então, esta obrigação mencionada na questão 3, ela há de ser classificada como obrigação alternativa, né? E por quê? Porque o próprio texto já lhe dá um indicativo de resposta. Ele diz que, né, não há, neste caso, né, o estabelecimento de nenhum grau de satisfação, ou seja, não tem um objeto que satisfará ou produzirá uma satisfação maior do que um outro, e assim sucessivamente. Todos estão no mesmo plano. Em outras palavras, né, qualquer que seja o objeto entregue pelo devedor será, então, terá como função, funcionará como um modo extintivo e liberatório da obrigação de pagar, né? Então, essa é a questão 3, né? Então, bastava que você dissesse, olha, num caso aqui, ou neste caso, a obrigação é alternativa, não existe nenhum tipo de discrepância em termos de satisfação em relação aos objetos, né? São 3 dos objetos devidos, portanto, existe uma alternatividade entre eles e, evidentemente, aí o devedor, né, se a escolha pertencer a ele, que nós não estamos discutindo isso nessa questão, mas se pertencer a ele, ele escolhe e paga o credor. Se for a escolha por parte do credor, ele tendo
o objeto, ou tendo um dos objetos, ele notifica, ele chama, ele convoca o credor para que compareça, se ele tiver um só, para receber o que ele tem disponível, e, obviamente, aí, se ele tiver os três, então, para que o credor venha e escolha livremente entre os três aquele que pretende receber para satisfazer a obrigação da qual é credor. Muito bem. Então, na questão, vamos só recapitular um pouquinho, né? Então, na questão 2, nós temos uma questão da obrigação, né? Das obrigações solidárias. Na 3, nós estamos falando, e o assunto diz respeito à classificação das obrigações em, digamos, facultativas, alternativas, divisíveis, indivisíveis, e assim sucessivamente, que é aquele rol de divisão do objeto, ou em razão do objeto que nós estudamos com os senhores. E, finalmente, a quarta questão, que tem o seguinte conteúdo: quando a cessão do crédito é feita, qual a finalidade da notificação a ser realizada pelo cessionário ao devedor? E pergunto ainda para os senhores por quê. Bom, a cessão de crédito é um negócio jurídico celebrado entre o credor cedente, que é o credor originário, que é aquele que é credor da obrigação, e o credor cessionário, que é aquele que recebe agora, né, do credor cedente a condição de credor, né? Ora, o vínculo jurídico obrigacional originário foi estabelecido entre o credor cedente e o devedor, ou seja, o devedor não tem nenhuma obrigação, né, nem específica, nem genérica, em controlar, em vistoriar, em acompanhar os negócios praticados pelo seu credor, né? Então, se o credor resolveu ceder o crédito, né, por qualquer que seja a razão e por qualquer fundamento, ou seja, recebendo por isso ou não, né, o que vai acontecer? Aquela relação jurídica obrigacional originária será modificada, sendo que no lugar do credor originário, né, passará a integrar esse polo da relação jurídica obrigacional o credor cessionário. Ele será o novo credor daí para diante. A pergunta que eu fiz aos senhores, né, qual a finalidade desta notificação? Por que o credor cessionário ele há de notificar, há de comunicar ao devedor, né, de que ele agora é o seu novo credor, né? E as razões são duas. Primeiro, para que o devedor tome ciência inequívoca daquele a quem ele deve pagar, tá certo? Quem é agora o seu credor, ponto. Segundo motivo, permitir ao devedor que, se tiver algo para se opor, algo para dizer a respeito desse negócio celebrado pelo seu credor, que o faça, há de ser permitido isso. Diria os senhores, bom, no primeiro caso, se o credor cessionário não notificar o devedor e o devedor pagar ao credor originário, que é o credor cedente, o pagamento tem eficácia. Ele não vai ser obrigado a pagar de novo. Por quê? Porque ele não foi comunicado a respeito dessa situação. O contrário não é verdadeiro. Se ele foi notificado a respeito da cessão e ele pagar ao credor originário, o credor cessionário poderá exigir que ele pague novamente a obrigação que lhe cabe. E, obviamente, ele vai ter que se voltar contra o credor originário, né, para obter, para se ressarcir, para, enfim, ter de volta aquilo que pagou, porque isto não é considerado, digamos, neste caso, o pagamento não tem efeito liberatório, né? Então, só um segundinho que eu já respondo, Igor. Então, a história é o seguinte. Então, só para a gente
para nós complementarmos, ou para completarmos, na verdade. Então, o que acontece? Duas são as razões da notificação. Primeiro, né, fazer com que o devedor tome ciência, tenha ciência de quem agora, ou daqui para adiante, a partir da notificação, é o seu credor. E se ele tiver algo, né, que ele possa opor ao credor originário, né, ele que o faça no momento da notificação, porque se isto não acontecer, ele não poderá fazer mais, só através de uma ação própria. Dilson, me dê um exemplo. Imagine, só por hipótese, né, que ao mesmo tempo que alguém é devedor de uma outra pessoa, né, ele também é seu credor. É uma situação perfeitamente possível. Por quê? Porque as relações obrigacionais, elas são cíclicas, então se distribuem no contexto da sociedade. Então, de repente, você tem uma pessoa que é credora de outra, mas ao mesmo tempo é sua devedora, ou inicialmente, ou se tornou depois, qualquer que seja a razão. Então, é claro que quando isso acontece, o devedor já pensa consigo o seguinte: olha, eu realmente devo a fulano de tal, só que eu devo a ele, por exemplo, 5 mil, né? E ele me deve, digamos, 4 mil, né? Então, na verdade, eu só devo a ele o quê? 1.000. Por quê? Porque é possível compensar as dívidas da mesma natureza, e aqui é dinheiro, dinheiro, é obrigação de pagar, obrigação de pagar, né? Do devedor em relação ao credor e do credor também em relação ao devedor, já que há uma reciprocidade de débito e crédito aqui, né? Então, o momento oportuno, o momento jurídico, o momento adequado para que o devedor possa suscitar esse seu direito, né? Seria mais ou menos assim: ele recebe a notificação do credor cessionário, o credor cessionário diz: olha, a partir de agora eu sou o seu credor. Ele falou: olha, você está dizendo aqui na notificação, está aqui informando que você é credor de 5. Acontece, no entanto, aqui está a prova, e eu só devo ao credor cedente R$ 1.000. Os outros 4, né, eu não devo. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, né, que ele é meu credor de 5, ele tem um débito para comigo de 4. Então, de 5 tira 4, sobra 1. Mas o momento oportuno é este. Se porventura, né, se por um acaso o devedor não for notificado, quando o credor cessionário cobrar dele os R$ 5.000, ele diz: não, eu só devo 1 e está aqui o 1, e vai, evidentemente, exercer o seu direito de compensação, que é um fundamento. Nós já tratamos esse assunto aqui quando falamos da cessão de crédito. É o momento oportuno para que ele, então, ofereça, ou, na verdade, lance mão do seu direito contra aquele que também lhe deve. É indiscutível que ele deve, mas alguém também deve a ele. Pois muito bem, o Igor nos pergunta o seguinte: quantas dúvidas o senhor prefere que eu tire dúvida após a correção da prova inteira, ou eu posso perguntar após? O senhor responde: bom, tanto faz, eu já, na verdade, encerrei. Acho que nós podemos, então, abrir aí para as indagações por escrito, enfim, da maneira como a dúvida que tiver, vamos tentar esclarecer, então. Boa noite, professor. É o Igor? Isso, sou o Igor, professor. Boa noite. Ô, Igor, boa noite. Diga lá. Certo. Minha dúvida é quanto à questão 3 do instrumento, que o senhor corrigiu agora há pouco. Questão 3, sim. Certo? Sim. Que diz que, numa obrigação, 3 objetos são devidos. Nessa questão, eu entendi que o devedor devia 3 objetos, todos os 3 objetos para o credor. E pelo que eu entendi da explicação do senhor, o credor só podia escolher um dos objetos e não os 3? Não, o credor ou o devedor, um dos dois pode. O acervo de débitos ou de coisas devidas, que é do número de 3, tá certo? Ele pode escolher livremente qualquer um dos objetos, né? E cumprir a obrigação.
Entendi. É porque quando eu li a questão... É porque na obrigação alternativa sempre tem 2 ou mais objetos previstos no vínculo. E por que a gente fala, talvez não seja a grafia mais correta, a gente fala devido. Por que devido? Porque faz parte do débito, a variável dos 3 objetos, entendeu? Entendi. Os 3 objetos representam uma variável, uma variação e que permite, se a escolha couber ao devedor, ele escolhe livremente. Se couber ao credor, ele tem que convocá-lo, tem que chamá-lo para que faça a escolha, e só a partir da escolha que ele efetivamente vai ter o objeto certo e determinado a ser pago, ou que será objeto de pagamento. Ok? Entendi. É que eu respondi a questão como se fosse essa obrigação fosse classificada como composta. Deixa eu... Pode falar, desculpa, senhor. Aqui é o seguinte, digamos, o equívoco ou o erro numa questão só não faz a casa cair. Por quê? Porque nós temos aqui, são 4 questões, né, deixa eu fazer a conta aqui, 0,5 cada uma, então, dependendo do grau essa correção é feita pela partida, né, que o aluno deu a resposta, entendeu? Não é assim, matematicamente, como é o teste, é assim, pronto, acabou, entendeu? Não, tranquilo, professor. É só então, às vezes há uma variável, né, pode haver uma variável, né? E nesta variável, então, por uma questão de complementação, né, que é legal, né, pode não dar, digamos, resultado negativo nenhum praticamente, entendeu? Porque quando você soma as notas, você é obrigado a arredondá-las. O sistema faz isso já, tá bom? Beleza, professor. Obrigado, viu? Mas, de qualquer maneira, fica aí a chamada de atenção no bom sentido para que a gente possa, então, seguir, né, com o nosso estudo, na verdade. E, de fato, o Robson chama a atenção para a 5ª questão. De fato, tem uma 5ª questão. Eu aqui me embaralhei com elas, como faz parte da arte, né? A obrigação prescrita, como deve ser classificada, observando a classificação jurídica das obrigações quanto à sanção. E por quê, né? Então, o que acontece é o seguinte, as obrigações, elas, quanto à sanção, elas subdividem-se, né? Só para a gente fazer uma retrospectiva ou rememorar isso. Então, as obrigações quanto à sanção, elas se distribuem em obrigações civis, tá certo? Obrigações civis, que são aquelas sancionáveis via ação, e aquelas obrigações que são naturais, meramente naturais. E as naturais subdividem-se, né, em obrigações naturais que sempre foram, ou seja, nasceram naturais, continuam naturais, se mantêm naturais e certamente continuarão a ser, que é a obrigação dos incapazes, a obrigação dos prepostos, a obrigação dos representantes, né, são obrigações meramente naturais. E nós temos ainda, no universo das obrigações naturais, aquelas que antes, em algum momento da sua existência, elas eram civis, mas se degeneraram, sofreram um fator de degeneração e se transformaram numa obrigação meramente natural, numa obrigação que não é mais sancionável via ação. E neste particular, nós citamos como exemplo para os senhores, né, as obrigações sujeitas à prescrição, em suma, as obrigações prescritas, aquelas cujo credor, né, ao longo de um tempo, né, não se animou ou não teve intenção de ir atrás, de perseguir, de cobrar o devedor a respeito daquilo que lhe era devido. Então, depois de um certo tempo, a sua inércia é penalizada, né, com a aplicação dos efeitos prescricionais, ou os efeitos da prescrição. Então, o que acontece? Ele não poderá mais exigir aquela obrigação. Mas aí alguém poderia dizer, mas ela é civil, sim. Originariamente, ela era civil. Acontece que esta inércia,
essa contumácia, esta, digamos, o não exercício do direito no prazo legal, no prazo temporal previsto na lei civil, artigo 205, e seguintes do Código Civil, parte geral, o que acontece efetivamente? A obrigação que antes era exigível via ação, portanto, sancionável via ação, agora não é mais, né? Deixa de ser. Todavia, né? Todavia, isto não foi perguntado, mas vamos complementar. Todavia, guardem os senhores a seguinte informação: mesmo a obrigação estando prescrita, se porventura, se por um acaso o devedor cumpri-la, ele não poderá mais voltar atrás. Ele não poderá chegar para o credor e dizer: olha, eu paguei uma obrigação a você, ela não era mais devida, tá certo ou não? Ela era meramente natural, você não podia me acionar, eu paguei, mas agora eu quero meu dinheiro de volta. Isto não é possível. E não é possível porque a prescrição não extingue o direito material. A relação jurídica obrigacional não está extinta. O que está extinta, em razão da prescrição, é o exercício da pretensão, que no passado se chamava direito de ação e hoje remodelado, então, por essa expressão mais atualizada, né? O exercício da pretensão igual à ação. Ou seja, se o credor não exerceu a pretensão em receber do devedor aquilo que o devedor lhe deve ou lhe devia, né, e deixou o tempo escorrer, deixou o tempo passar, deixou o tempo fluir sem nada fazer, né, ele é penalizado com a perda do direito ao exercício da pretensão, chamado prescrição. Né? Prescrição, portanto, é direito civil material, né? Assim como decadência é direito civil material, né? Não confundir com outras palavras, né, do sistema jurídico que estão ligadas a outros ramos do direito. Por exemplo, nós temos perempção, né? Nós temos preempção, nós temos preclusão, né, que são questões processuais, e a preempção é também direito material, e nós teremos oportunidade de mais adiante estudarmos porque isto faz parte dos contratos de compra e venda. Então, assim que nós adentrarmos os contratos no 5º semestre, nós falamos da preempção no que diz respeito aos contratos de compra e venda. Isto, evidentemente, não é matéria dos senhores, eu estou só criando ou tecendo um panorama a respeito daquelas expressões que são semelhantes e podem causar algum tipo de surpresa desagradável, né? Estamos falando da preclusão, a mesma coisa que perempção. Não é, são coisas distintas, são diferentes, e cada uma, obviamente, tem uma função, né? Assim como a decadência, que nós já tratamos, os senhores já estudaram isso no primeiro ano do curso, né? Já tiveram a oportunidade de se defrontar com essa matéria, né? Ela tem lá as suas manhas, como se diz, né? Normalmente na gíria, mas já tiveram a oportunidade de conviver com as instruções a respeito dessas questões, ok? Mais alguma dúvida que a gente possa conversar a respeito? Se não houver, nós passaremos a avaliação, questão por questão, e, obviamente, o porquê de cada uma das alternativas que a gente e depois, no final, deixar o gabarito com os senhores também, né? Para que todos tenham aí, apesar de que, evidentemente, terão ciência da nota no portal, tudo direitinho. Bom, mas isto são filigranas, isso são, digamos, situações que nós vamos cumprir só amanhã. Portanto, lamentavelmente, poderia estar tudo pronto, mas a gente tem alguns contratempos. Ontem, né, tivemos aí um feriado e vai por aí afora, né? Muito bem. Vamos, então, à avaliação, a primeira nossa avaliação de Direito Civil 4, né, a famosa AA, iniciando, portanto, o semestre, né,
Então, vamos lá. Então, a primeira questão. Maria vende para Manuel, né, toda a colheita de pêssegos que realizaria no ano seguinte. Do contrato, ficou constando que o comprador assumiria a sua obrigação, sendo entregue o produto em qualquer quantidade. Na época da colheita, por questões do tempo, nenhum produto foi colhido. Então, aí eu formulo aos senhores a seguinte questão. Neste caso, é incorreto. Portanto, os senhores deveriam, né, assinalar ou deveriam responder aquelas respostas que estão previstas aqui logo abaixo nas alternativas A, B, C e D e que são ou que possam ser consideradas incorretas, né? Até porque logo no cabeçalho, logo abaixo do nome do senhor está lá, assinale nas questões abaixo a alternativa ou alternativas que se prestarem a responder o que nela se encontra sugerido. Então, vamos seguir aqui à risca. Pois muito bem, então vamos lá, como é que a gente encara, digamos assim, essa situação. O contrato que versa, que tem por objeto, que está vinculado, portanto, a uma situação futura, os senhores todos sabem, né? Não evidentemente poesia, o futuro, não é? A Deus pertence. Ninguém sabe o futuro, ninguém consegue adivinhar o futuro. Eu não sei se beneficamente, eu não sei se maleficamente, não dá para nós qualificarmos isso. O fato é que o futuro nós não conseguimos alcançar. E se nós não conseguimos alcançar, né, isto não impede, isto não proíbe, isto não faz com que nós não possamos realizar um contrato versando sobre coisas do futuro, ou que poderão existir ou não no futuro. E existem duas formas de tratar isso, né? A assunção integral pelo comprador, ou seja, o comprador assumiu o risco, né, da coisa existir ou não existir. Isso é a assunção de risco integral. No caso dessa questão 1, a assunção é de risco parcial. E por que é de risco parcial? Né? Assumirá a sua obrigação ser entregue ao produto em qualquer quantidade. Então, está dizendo o seguinte, tem de ser entregue alguma quantidade. E a própria questão informa, na época da colheita, por questões do tempo, portanto, das intempéries ou da intempérie, nenhum produto foi colhido. Nenhum produto foi colhido. Ora, se o comprador assumiu o risco parcial e nenhum produto foi entregue a ele, o que a lei civil nos informa? Que neste caso não existe venda. Por quê? Porque não existe o objeto, e não havendo o objeto, deixou de existir o objeto, não existe nenhuma quantidade. Então, o negócio jurídico não tem eficácia, né? Não pode ser considerado existente, e os senhores aprenderam isso no que diz respeito aos negócios jurídicos, que eles pressupõem, né, o consenso, a capacidade, né, o objeto, na verdade, perfeitamente delimitado, ou descrito, ou caracterizado, né, possível juridicamente, possível fisicamente, e assim sucessivamente, forma prescrita ou não defesa em lei, tudo aquilo que os senhores aprenderam se aplica aqui essa questão. Então, como é que nós resolveríamos isso, né? As alternativas a serem assinaladas nesta questão 1, em virtude delas, daquilo que se exige, daquilo que eu pretendia e daquilo que os senhores deveriam cumprir, era assinalar as incorretas. E as alternativas que se encontram incorretas são as seguintes. B, a vendedora tem todo o direito em receber o valor do contrato, considerando que ela não teve culpa pelo ocorrido. Essa discussão não está aberta, portanto, ela não tem direito a receber porque nenhuma coisa existiu. C,
a vendedora tem todo o direito em receber o valor do contrato, considerando que o vendedor assumiu o risco, né, integral pela existência ou não da colheita. O vendedor não assumiu o risco integral pela existência ou não da colheita, em nenhum lugar do texto está escrito isso. Então, essa afirmativa também está errada. A vendedora tem o direito em receber o valor contratado, considerando que foi a natureza que determinou a não existência de qualquer produto, né? Isto faz parte já do próprio contrato em si e não serve de variável no que diz respeito ao direito dele decorrente, né? O direito dele decorrente só sofre variável quando há assunção parcial ou melhor dizendo, quando há assunção total, não é? Quando se assume integralmente a responsabilidade, não é? Pela existência do produto ou não. Existência em pouca quantidade, muita quantidade, em quantidade nenhuma, e essa é a assunção de risco total. Por isso que um contrato com esse perfil, que envolve coisas futuras, denomina-se, chama-se, é rotulado, é classificado como contrato aleatório. O contrato que depende de um fator, né, que foge ao controle humano. Nós não temos controle sobre o tempo, né, ainda que alguns pensem que sim, mas nós não temos esta possibilidade, né? Então, nós não temos digamos, esta habilidade ou este dom, né, de fazer com que as coisas ocorram da maneira como nós gostaríamos que ela ocorresse, razão pela qual, então, a lei civil estabelece parâmetros para que as partes possam, né, tanto contratar, tanto ajustar, tanto criar obrigações obrigacionais com coisas que já existem, ou então com coisas que estão vinculadas a um futuro, ou coisas que já existem, melhor dizendo, mas que estão expostas a risco, né? Uma outra modalidade do contrato aleatório. Não era o caso da questão 1, evidentemente a questão 1 era uma coisa futura mesmo, com este perfil que aí está, né? Muito bem. Então, ultrapassada esta... Ultrapassada, então, essa questão Tá, então, ultrapassada essa questão, aliás, a questão 1, de número 1, então vamos à segunda questão da avaliação. Então, anotem aí, caso os senhores possam, né, que o gabarito da questão 1 é a letra B de bola, C de casa e D de dado, ok? Muito bem. 2, então a questão 2, ou segunda, como diz, não faz muita diferença. José é devedor de Francisco, de certa importância, a qual é paga em parcelas mensais. Ambos, ou seja, credor e devedor, residiam na mesma cidade. Tempos depois, o devedor se muda para outra cidade onde trabalhava o credor. Então, foram ser vizinhos profissionais, né, de atividade profissional. Ali, o devedor faz, né? Então, o devedor mudou para lá. Então, ali faz 2 pagamentos sequenciais, considerando que ficava mais fácil e que trabalhavam em empresas vizinhas. Então, ficava mais fácil ao devedor pagar a obrigação e ao credor recebê-la, já que eram vizinhos agora, né? Como o credor, a partir da terceira parcela, então ele pagou a primeira, pagou a segunda, quando chegou na terceira, o credor disse, não, nada feito. Por qualquer que seja a razão, nós não estamos discutindo aqui o fundamento, nem as razões. Ele simplesmente emburrou, não quero receber, por qualquer que seja a razão, ou porque ele achou que o valor era um outro, ou porque estava fora do dia. Aqui nós não estamos discutindo as razões que levaram a não aceitar, e sim simplesmente recusar, né? Como o credor, a partir da terceira, se recusou a receber, o devedor promove contra ele uma ação de consignação em pagamento, proposta do juízo do endereço do trabalho de ambos.
uma vez que ficava mais fácil para o devedor. Neste caso, é correto se afirmar que, então, agora é correto o negócio. Pois bem, então, o que nós temos aqui? Nós temos uma relação jurídica obrigacional, obviamente nós temos pelo menos um credor, um devedor, né? A obrigação, ela é divisível, portanto, ela é cumprível ou é exequível, né, em parcelas sucessivas, como acontece com aluguel, como acontece com o pagamento de um crédito em parcelas, que todo mundo chama de prestação, não é isso? Então, são exemplos deste pagamento divisível ou parcelado, né? Muito bem. O local em que se estabelece, né, o pagamento é o famoso domicílio. Ele serve para se exigir o cumprimento da obrigação, né, quer por parte do credor, quer por parte do devedor. Ou seja, o credor não recebe, ele entra com ação no domicílio em que ambos estabeleceram para o cumprimento da obrigação. O devedor não consegue cumprir a obrigação, ele evidentemente lança a mão, digamos aí, do domicílio, né, em que a obrigação tinha como lugar o pagamento. Ora, a lei civil estabelece o seguinte critério: mesmo quando o domicílio está tratado, está fixado, mas que há, digamos, a reiteração de pagamento em lugar diverso, então o domicílio muda para esse lugar diverso onde o pagamento foi reiterado. Acontece que para reiterar o pagamento é preciso pagar a primeira, né, pagar a segunda, e na terceira vez é que você conseguirá efetivamente, não é, digamos aí, ratificar efetivamente o pagamento da obrigação e transferindo ela para um outro domicílio. Neste caso aqui, isto não houve. Houve, na verdade, o pagamento 1, houve a confirmação, e na terceira, que poderia vir a ratificação e que mudaria o lugar do pagamento, mudaria o domicílio, né, tanto do credor quanto do devedor para a propositura da ação de consignação, conforme está previsto aqui, isto não ocorreu. Por quê? Porque antes que isto ocorresse, o credor se recusou a receber. E todas as vezes que o credor se recusa a receber, né, nasce, evidentemente, para o devedor o direito de propor uma medida judicial contra ele, no sentido de se ver livre da obrigação. Obrigação esta que se encontra obstada, que sofreu um obstáculo intransponível, né, e infundada, portanto, sem nenhum fundamento por parte do credor. E foi exatamente o que aconteceu neste caso. Então, o domicílio do credor e o domicílio do devedor, lugar onde ambos poderiam exercitar os direitos decorrentes da relação jurídica obrigacional, era aquele mesmo da tratativa originária da obrigação, mesmo que dois pagamentos tenham sido feitos fora do domicílio por razões que atendeu aí, ou razões, melhor dizendo, que atenderam aos interesses das partes. A lei é clara no sentido de afirmar que isto não altera o domicílio, isto não faz o domicílio se tornar diverso. Portanto, a ação de consignação deveria ser proposta no lugar exato em que as partes ajustaram a obrigação e que ela começou a ser cumprida, né? E aí nós temos a seguinte proposição, né? Proposta no juízo do endereço do trabalho de ambos, uma vez que ficava mais fácil para o devedor. Esta variável não existe na lei civil. Neste caso, diz a questão, é correto se afirmar que, então agora é para assinalar as alternativas que venham de encontro ao que está proposto na questão, a ser as corretas. Então diz aí, o devedor está errado no seu procedimento, isto porque o local do pagamento ainda não era o antigo, ainda era, melhor dizendo, perdão, não tem não, ainda era o antigo endereço, não tendo havido qualquer mudança. Absolutamente correta esta alternativa. Alternativa B,
O devedor está correto. O fato de ter pago em local diverso por 2 vezes seguidas alterou o local do pagamento. Esta afirmativa está errada. Por que errada? Porque só a terceira vez é que produz resultado, consequência no que diz respeito à alteração do domicílio. Antes que isto aconteça, não há o que se falar em alteração do domicílio, e, portanto, não há alteração aqui daquilo que se chama tecnicamente, aliás, está na moda recentemente com o julgamento do Supremo, a chamada competência territorial do juízo, né? Competência é a limitação do poder do juiz, e a limitação do poder do juiz está ligada ao território, está ligada à matéria, está ligada às qualidades essenciais de uma ou de outra pessoa. Então, é evidente que aqui nenhum desses casos houve e, portanto, não há o que se falar, não há como amparar a pretensão do nosso querido devedor, né? Se o devedor estava correto, considerando que o lugar ou melhor dizendo, o local do pagamento é aquele onde se faz o pagamento reiteradamente. Não foi o que aconteceu neste caso. De fato, quando se paga reiteradamente, altera o domicílio e altera a competência territorial, mas não foi isso que aconteceu, não é isso que está no texto, portanto, esta alternativa não deveria ser assinalada. E, finalmente, a alternativa D, né? O devedor está errado no seu procedimento, uma vez que o credor recebeu os pagamentos por mera liberalidade sua. Isto é absolutamente verdadeiro. Então, nessa questão de número 2, as alternativas a serem assinaladas são, respectivamente, A de amor e D de dado. Ok? Muito bem. Questão de número 3. Francisco é fiador de Manuel, que não paga a dívida devida na época própria para tanto, ou seja, no vencimento, né? Francisco, temeroso que a dívida possa lhe ser cobrada pelo credor, resolve pagá-la, situação com a qual entende o credor não ser o correto. Neste caso, se pode afirmar de forma incorreta que, bom, aqui nós temos uma situação que merece, talvez, fazemos um esclarecimento até para rememorarmos essa questão. Nós temos, na verdade, no caso aqui descrito, né, nós temos uma relação jurídica obrigacional principal, Francisco, Francisco, não é, ele participou de uma relação jurídica obrigacional, da qual Manuel é o credor, né? Certamente tem um devedor, vamos colocar esse devedor X, então a obrigação foi estabelecida entre esse devedor e Manuel, que é o credor. E quem prestou, ou quem, digamos, garantiu o cumprimento desta obrigação? O fiador, né? O Francisco. Então, é claro, é evidente que em relação à obrigação principal, Francisco é terceiro. Francisco não faz parte integrante da relação jurídica obrigacional principal, de onde emerge a dívida, mas ele faz parte de um negócio jurídico, de um contrato ou de uma obrigação acessória, que é a fiança. Ou seja, se o devedor não paga, quem tem a obrigação de pagar? Quem será instado? Quem será convocado a pagar? O fiador. Aliás, esta é a função do garantidor, esta é a função do fiador, né? Então, é claro, não precisa fazer muito esforço, não precisamos ir muito longe e não precisamos queimar tanta pestana assim para chegarmos à conclusão de que o fiador tem todo o interesse em se ver livre da dívida, seja ela paga pelo devedor principal, ou chamado também afiançado, ou seja paga por ele próprio, para evitar o quê? Para evitar os encargos que daí decorrem. E assim, não entendi, então vamos lá. Imagine uma dívida não paga em dias atuais. Uma aplicação financeira, não atinge nunca, a casa dos juros de 1% ao mês, mas os encargos decorrentes da mora é de 1% ao mês mais correção monetária pelo INPC.
né? Então, digamos, uma dívida durante um ano não paga, praticamente, né, assume uma proporção estratosférica. Então, é claro, evidente que o fiador tem todo o direito, né, de ver essa obrigação paga, quer seja pelo devedor principal ou afiançado, quer seja por ele próprio, como ele pretendeu aqui, e o credor não tem o direito de obstar, porque, neste caso, o credor está especulando, né, está criando um obstáculo intransponível para que a obrigação não seja paga e ele possa daí tirar partido, ele possa daí auferir vantagem, né? Por exemplo, um crédito que, se você recebe em dia e coloca na aplicação financeira, não rende exatamente aquilo que rende digamos, a remuneração pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então, muito embora estejamos todos aí numa discussão a respeito desse assunto, porque é um verdadeiro absurdo, mas o tribunal continua renitente, continua insistindo de que a sua tabela é aquela que efetivamente deve ser aplicada. Uma hora ou outra, tudo isso vai ser modificado, espero eu, porque senão os devedores neste país todos digamos, falirão, porque não tem como pagar juros de 1% ao mês, mais a correção monetária, e depois, em alguns casos, tem cláusula penal, tem multa, tem isso, tem aquilo, e vai por aí afora. Então, realmente, fica impagável. E para que isto não se traduza numa obrigação impagável, quer dizer, impossível de ser paga por parte do fiador, ele evidentemente tem todo o direito, como terceiro interessado e legítimo que é, além de ser terceiro interessado, ele faz parte integrante da relação jurídica como um todo, não da relação jurídica obrigacional originária, mas da obrigação como um todo, quando você olha, quando você examina pelo lado do acessório. A garantia é uma relação jurídica obrigacional acessória, que depende da principal para existir, para se manter, para ter a sua existência. Tanto assim o é que o destino da obrigação principal é o mesmo destino da garantia, ou seja, uma vez paga a obrigação principal ou extinta por qualquer fundamento, extinta também estará a garantia, porque o acessório acompanha os destinos da coisa principal, com exceção, evidentemente, daquelas ressalvas, né, previstas na lei civil. Então, aqui, neste caso, se pode afirmar de forma incorreta que o fiador, caso o credor se recuse a receber, poderá se valer do meio próprio para obrigá-lo a receber, posto ter interesse na sua quitação. Essa afirmativa é totalmente verdadeira, só que eu pedi aos senhores na questão que assinalasse aquelas que fossem incorretas, né? Então diz aí, B, o fiador nada poderá fazer neste caso, porque o credor aceita o pagamento do terceiro se entender por bem. É claro que não. Esta afirmativa é totalmente incorreta. O terceiro interessado tem todo o direito de propor o meio conducente, não é, com a extinção da obrigação, especialmente nos casos em que a obrigação poderá vir contra si, como é o caso do fiador. Se assim não fosse, né, o fiador seria uma figura meramente decorativa e obviamente, não é isto que nós estudamos, não é isso que acontece na realidade, né? A C, o fiador tem todo o direito de ingressar com uma ação contra o credor, posto ser ele terceiro interessado e, portanto, legítimo interessado no pagamento do débito. Essa alternativa C é absolutamente correta também, como eu pedi a incorreta, certamente ela não pode estar ou ser assinalada. E depois D de dado, o fiador não tem legitimidade para ingressar com uma ação contra o credor, tendo por objeto o pagamento da dívida. Ora, essa afirmativa D de dado é totalmente incorreta, então ela deve obrigatoriamente ser assinalada, porque é claro que o fiador, ao contrário do que a alternativa afirma, ele tem toda a legitimidade. O que é legitimidade? Estariam ou podem os senhores perguntar. É
o elo de ligação entre o titular de um direito e o titular de uma obrigação, né? Quer de maneira principal, quer de maneira acessória, como é o caso da fiança. Então, é claro que a legitimidade aqui é patente, é indiscutível, ela é clara, né? Não há o que, digamos, não há o que possa fazer com que nós fiquemos, não é, a indagar se existe a legitimidade, se não existe, e assim sucessivamente. Muito ao contrário, a legitimidade aqui é cristalina, né? Não tem o que discutir, perdão. Então, temos aí essa questão de número 13, então, com as alternativas do gabarito, então, né? A alternativa, deixa eu retornar aqui, porque a alternativa D de bola e a alternativa D de dado, D do dado. Muito bem. Quarta questão, ou questão de número 4, o que importa. Antônio é devedor de Manuel de uma certa importância em dinheiro. Manuel cede o seu crédito para Francisco. Este último não noticia, né, o devedor da cessão realizada. Ele não notifica. O crédito de Manuel é objeto de penhora por parte de um credor seu, sendo que o devedor ainda não foi intimado da penhora. Ele também não foi notificado pelo credor cessionário, não foi intimado da penhora realizada no que diz respeito à dívida de titularidade do seu antigo credor. E aí segue a questão. Assim sendo, o devedor paga o que deve a Manuel, que recebe o valor e lhe dá a quitação regular. Após tudo isto, o credor de Manuel intima Antônio para que lhe pague o valor do crédito. E aí eu pergunto ao senhor, nesse caso, será incorreto se afirmar? Ora, nós temos aqui o seguinte, nós já falamos desse assunto hoje, então estamos praticamente reiterando, né? Já estamos, na verdade, ratificando o teor, né? Fica até mais claro. Então, acontece o seguinte, quando alguém cede o crédito do qual ele é credor, ele é titular, cabe ao credor cessionário, aquele que adquire o crédito, aquele que compra, aquele que recebe o crédito, notificar o devedor, comunicar o devedor, para que o devedor possa, né, ter ciência daquele a quem ele deve pagar, tá certo ou não? Então, faz essa notificação. O crédito como bem integrante do patrimônio de uma pessoa que possa ser devedor, ele pode ser objeto de penhora. E quando ele é objeto de penhora, o devedor há de ser intimado de que ele não deve mais pagar ao credor originário, porque em virtude da penhora, agora ele deve pagar à disposição do juízo, e o juízo vai decidir quem é que vai ficar com esse dinheiro futuramente. Então, é esta a situação, digamos, ocorrida neste caso. O crédito, né, então, o crédito, né, que pertencia aí a Antônio, o Antônio não pagou alguma dívida, o credor seu, qualquer que seja ele, resolveu penhorar exatamente o crédito que ele tinha em relação a Francisco. Só que, né, esse crédito tinha sido cedido, tinha sido aí, cedeu o crédito, tá certo? O devedor não foi nem comunicado da cessão e nem comunicado da penhora. Como é que ele poderia saber a quem pagar? Ele só poderia pagar ao credor originário mesmo. E foi o que ele fez. E se ele fez, ele pagou aquele que parece o credor, aquele que tem toda a feição de credor, e o pagamento é válido. Não só é válido, como tem efeito liberatório, ou seja, ele não será ou não poderá ser obrigado ou compelido, né, a pagar novamente, né? Então, acho que eu cometi aqui algum equívoco, misturei a questão 4 com 5, foi isso mesmo?
Cometemos alguma barbárie com a questão 4? Não. Acho que sim, né? Então, vamos voltar, então, como se diz na gíria, vamos voltar um pouquinho a fita, então. Então, voltamos para a questão 4. Então, vamos lá. Tudo bem? Nós vamos já voltar para a quinta, mas vamos ver aqui. Antônio é devedor de Manuel de uma certa importância em dinheiro. Manuel cede o seu crédito para Francisco. Este último não notifica o devedor da cessão realizada. O crédito de Manuel é objeto de penhora por parte de um credor seu, sendo que o devedor ainda não foi intimado da penhora realizada. Assim sendo, o devedor paga o que deve a Manuel, que recebe o valor e lhe dá a quitação regular. Após tudo isso, o credor de Manuel intima Antônio para que ele pague o valor do crédito. Neste caso, será incorreto se afirmar: A. O devedor Antônio não é obrigado a pagar novamente o débito, isto em si considerando que não tinha ciência da existência da penhora, tendo o crédito por objeto, evidentemente. B. O devedor será obrigado a pagar o débito, isso porque quem paga mal paga no mínimo 2 vezes, né? E aqui eu estava pedindo aos senhores que assinalassem as alternativas incorretas. Então, nós temos aí a B, a primeira alternativa totalmente incorreta. E depois, na sequência, né? C, o devedor será obrigado a pagar o débito, considerando que pagou a quem não era mais seu credor. Por força da penhora realizada, ele não sabia disso, ele não foi sequer comunicado, portanto, o pagamento feito por ele foi feito àquele que parecia o seu credor e tem efeito liberatório, ele não será obrigado a pagar de novo. O devedor não será obrigado a pagar novamente, posto ter pago a dívida ao único credor que ele conhecia, não tendo a obrigação de saber do destino da dívida. Isso é absolutamente verdadeiro. Então, questão de número 4, B de bola, C de casa, né? Então, tá aí. Agora sim, assim, que versa mais ou menos sobre o mesmo assunto. Francisco é devedor de Antônio e, ao mesmo tempo, seu credor. De um valor no mesmo montante, né? Nós já vamos... Ok. Então, Francisco é devedor de Antônio e, ao mesmo tempo, seu credor. No final, eu repasso o gabarito com os senhores. Perfeito? Fica tranquilo aí. Francisco é devedor de Antônio e, ao mesmo tempo, seu credor, de um valor no mesmo montante, ou seja, Francisco deve a Antônio a mesma coisa que Antônio deve a ele. E eu digo ainda mais para os senhores, ambas as dívidas têm vencimento na mesma data, portanto, ambas estão vencidas, ok? Antes que chegue o vencimento da dívida, tendo como credor Antônio, este cede o crédito para Manuel. Manuel não noticia da cessão, né, o devedor Francisco. No vencimento da obrigação de Francisco, ele não paga, até porque tem o mesmo valor de crédito para realizar a compensação. O cessionário do crédito, no entanto, ingressa com uma ação de cobrança. Neste caso, o devedor Francisco poderá, de forma correta, e aí eu coloco, vem na questão, A, ser obrigado a pagar a dívida para o cessionário, para aquele que recebeu como credor a dívida dela, cessionário dela, melhor dizendo, considerando que houve a cessão realizada pelo credor originário a ele, né? Como eu pedi a correta, essa alternativa não está correta, não pode ser considerada correta. B, ser obrigado a pagar a dívida e posteriormente cobrar a sua de Francisco. É o maior absurdo isso, né? É totalmente absurdo essa alternativa, quer dizer, ele paga o que deve para adquirir o direito de ir atrás daquilo que é seu por direito, quer dizer, é um absurdo total, sendo que ambas as dívidas são compensáveis, têm vencimento na mesma data, então. C, não ser obrigado a pagar uma dívida, uma vez que não foi notificado da cessão. Isso é absolutamente verdadeiro, essa questão, ou essa alternativa está absolutamente correta. D,
não ser obrigado a pagar a dívida, uma vez que o seu direito em praticar a compensação foi obstado pelo cessionário do crédito. E é verdade. O cessionário não notificou, não deu ciência e não permitiu, portanto, ao devedor que dissesse, olha, você está adquirindo um crédito, é louvável, eu entendo, eu compreendo, todavia, né, esse crédito não existe, porque ao mesmo tempo que eu devo a ele, por exemplo, 5 mil, ele me deve outros 5 mil. E é claro, evidente que não tem a menor lógica que eu pague 5 e depois corro atrás dos meus 5 para receber, era só o que faltava. Esta lógica não existe e nem poderia existir por nenhuma razão, por mais esdrúxula que nós pudéssemos aventar neste momento. Pois bem, e finalmente... Professor, posso interromper um pouco, professor? É o Igor de novo. Pois não, Igor. É uma dúvida, professor, quanto a essa Sim. 5. A 5C diz que ele não é obrigado a pagar a dívida porque ele não foi notificado dessa cessão do crédito para outra pessoa, correto? Exatamente. Ele não teve oportunidade, né? Ele não teve oportunidade de se manifestar sobre isso, né? Isso, mas uma vez que eles deviam um ao outro a mesma quantia, a dívida deveria ter sido extinta, correto? Não, mas ela não é extinta automaticamente, né? Ela não é extinta automaticamente porque ela é bilateral daqui para lá e de lá para cá. Há uma bilateralidade, não é recíproca aí. Então, o que acontece? Na seção, muito especialmente na seção de crédito, não há extinção automática. A compensação é uma extinção compulsória determinada, muito embora seja de direito civil, ela só ocorre processualmente falando, ou por vontade das partes, ou processualmente falando por decisão judicial. E o que acontece efetivamente? É claro e evidente que o credor quer sempre receber, mas se ele pudesse furtar ao pagamento, ele o fará, né? Isso, lamentavelmente, é do gênero humano, isso, né? Então, por essa razão, o legislador criou esse mecanismo de, quando existe reciprocidade de débitos e créditos, até o montante em que eles se equivalham, né? Até o montante em que eles se extinguem, aí a extinção é compulsória, a extinção é determinada pelo juízo. Aqui, no caso, o credor cessionário, ele, na verdade, não fez nem o que lhe competia fazer, que seria notificar. Era exatamente no período da notificação que o devedor podia, digamos, informar a ele, falar, escuta, você está me notificando aqui que você comprou um crédito de 5, mas, na verdade, esse crédito é 0. Não é? Ele não fez isso, então ele não pode, evidentemente, ele não pode cobrar como ele o fez aqui desta forma, ou se cobrar, ou melhor até esclarecendo, cobrar ele pode, só que ele vai ter um insucesso, digamos, nessa empreitada, né? Porque ele está cobrando algo que ele não tem, né? Uma coisa extingue a outra. Isto digamos, é próprio da lei civil material, muito embora aconteça sempre no seio processual, porque as partes nunca se curvam às evidências, né? Quer dizer, o sujeito quer receber o que é dele, mas se ele puder evitar pagar o que ele deve, ele fará isso com todas as letras possíveis. É por essa razão, tá bom? Entendi. É que eu tinha imaginado que era automático, uma vez que um devia para o outro, extinguia a dívida. Não. Aí eu li... Infelizmente, não. Infelizmente, não. A compensação, vou repetir para o senhor, se o senhor me permite, sem querer ser, evidentemente, ficar aqui, digamos, de certa maneira, penalizando a história. A história é o seguinte, né? A compensação é um instituto de direito material, de direito civil, que leva à extinção da obrigação até o montante em que elas, né, com determinadas características, né, elas se compensam, elas chegam ao mesmo patamar. Claro que se alguém tem uma dívida para pagar de X e tem X menos Y para receber, essa diferença vai ficar contra ele, mesmo que a compensação seja determinada pelo magistrado, tá certo ou não? Porque aí é como fazer uma conta de chegada, né? Quanto eu lhe devo? 5. Quanto você me deve? 4.
Então, eu te devo ainda 1, certo? Se eu não me dispuser a pagar, o juiz vai dizer, pague-se a fulano de tal 1, porque pela compensação deu resultado negativo descompensado de 1. Percebe? Né? Essa é a história da compensação aí. Tranquilo, professor. Era só ok? Muito isso, bem. Beleza. Mário, perdão. Mário, essa é a sexta questão, né? Mário é devedor de Maria. Esta produz, esses nomes que a gente coloca aqui, às vezes o aluno se encafifa com o nome, né? Faz de conta que você não está lendo o nome, porque o nome é só para situar, digamos, a relação jurídica aqui. Esta produz uma quitação da dívida, assina e se dirige até o devedor com a intenção de dele receber o que lhe era devido. No trajeto, a vítima de furto, no trajeto é vítima de furto, eles subtraem todos os documentos, inclusive a quitação. Imediatamente, ela avisa o devedor para não pagar a ninguém que ali compareça munido da quitação por ela firmada, considerando que não encarregou ninguém de receber a dívida por ela, portanto, não nomeou nenhum representante. O devedor, no entanto, paga ao portador da quitação o valor devido, sendo convencido por ele que tal procedimento estava correto. Neste caso, o devedor poderá ser de forma incorreta. A. Não obrigado a pagar a dívida, posto que agiu de boa-fé, quando o portador da quitação a exibiu a ele e pôde reconhecer a assinatura da credora, mas não mesmo, ele foi informado para não pagar a ninguém, né? Para não pagar a ninguém, porque a credora, né? Digamos, noticiou a ele, deu a notícia a ele, que ela houvera sido vítima de furto. Então, é claro que qualquer homem, qualquer pessoa de mediana inteligência deduziria que iria aparecer alguém tentando, né, fazer as vezes da credora. E foi o que aconteceu, ele pagou, e eu pergunto aos senhores se neste caso, né, então, diz aí, neste caso, o devedor poderá ser de forma incorreta. Não obrigado a pagar a dívida, posto ter agido de boa-fé, mas, na verdade, ele não estava de boa-fé, né? Ele foi informado e pagou, então agora paga de novo, no mínimo. B, obrigado a pagar novamente devido, ou melhor dizendo, novamente o devido, posto que, neste caso, não pode ser considerado de boa-fé. Essa alternativa aqui, a B, está correta e não serve para a resposta da questão, porque a questão pede exatamente a incorreta. Então, a incorreta é a A até agora. C, não obrigado a pagar a dívida porque o portador da quitação, até prova em contrário, é presumidamente representante do credor. Neste caso, não é mesmo. E não é mesmo pelo aviso prévio da própria credora, avisando, olha, a quitação foi subtraída, né, dos meus pertences, tá certo? Eu, na verdade, não nomeei ninguém meu representante, então se aparecer alguém aí, não pague, porque ele não é meu representante, ele não tem autorização para isso. Então, está aí a alternativa C, que deve, nesta questão, estar assinalada, porque também se encontra incorreta. E D, obrigado a pagar o valor devido, pois que em tempo foi avisado pela credora que não tinha ela nenhum representante nomeado para receber o valor da dívida, o que é absolutamente verdadeiro. Então, na questão 6, alternativas a serem assinaladas. A, de amor, C, de caso. Vamos repetir o gabarito, então, para que não paire dúvidas a respeito das alternativas. Então, primeira questão, a questão 1. Alternativas B de bola, C de casa, D de dado. Questão 2. Alternativa A de amor, D de dado. Questão 3. Né? Alternativas B de bola, D de dado. Questão
4, alternativas B de bola, C de casa. 5, né, alternativas C de casa, D de dado e, finalmente, 6, né, alternativas A de amor e C de casa. Encerramos, então, neste contexto. Não sei se os senhores sabem, provavelmente saibam, mas nunca é demais esclarecer. Esta obrigação que cumprimos nesta oportunidade é regimental, né? Ou seja, o regimento da faculdade obriga que nós, logo após a realização da avaliação, claro, sendo isso possível, né, que façamos a correção coletiva das avaliações, quer do instrumento, quer, enfim, de qualquer outro instrumento, outro meio de avaliação que tenha sido empregado, ok? Então, esse é um direito dos senhores, é regimental, enfim, estamos aí à disposição, qualquer dúvida que existir, podemos aí tentar, digamos... Professor. Oi. Eurípides. Oi. Eurípides, professor, tudo bom? Opa, tudo bem, Eurípides. Professor, para aquele aluno que, por exemplo, teve na mesma questão, no meu caso, por exemplo, a questão 3, que acertou uma e errou uma, como que fica a questão? Só para esclarecer. A questão é distribuída pela quantidade de alternativas que ela tem. Por exemplo, a primeira tinha 3. Nós temos aí são 6 questões, 1,33, se não me engano. Então, ela é distribuída em 3 alternativas, né? Então, cada uma delas vale 0,41, 42, qualquer coisa, nesse sentido. Então, se você assinalou só uma certa e as outras 2 não foram as esperadas, né? Você tem 0,42 naquela questão. Ok? Tá, então na terceira, por exemplo, que teve só 2 respostas, 2, né? Se acertou uma e não acertou, meio certo. Tá, entendi. A gente vai... É a única maneira que nós encontramos, eu acho que eu já esclareci, já informei isso, mas nunca é demais informar mais uma vez. Foi a única forma que nós encontramos, porque essa exigência das avaliações serem objetivas já é antiga, né? Então, chegou um momento que a gente ficou questionando como é que a gente resolveria isso, por quê? Porque digamos, na avaliação objetiva, só com uma resposta, ou é ou não é, né? Aí não tem como contemporizar nada. Então, se o aluno acerta, ótimo. Se não acerta, ruim demais. Então, a gente arrumou um caminho, um meio, uma maneira de fazer essa possível compensação, não é? Talvez não seja ideal, mas é a que a gente tem usado há alguns anos já, acho que quase uns 25 ou 26 anos, né? Excelente, professor, obrigado, viu? Tá bom? Não por nada. Então, como eu falei a todos aqueles que nos prestigiam com a sua presença aqui, amanhã, então, provavelmente, na hora do almoço, um pouquinho depois, os senhores podem, então, acessar a plataforma. Qualquer dúvida, na próxima quinta-feira, a gente dissipa tudo isso e vamos em frente com as nossas aulas e vamos em frente com o nosso semestre, ok? Por hoje, os senhores vão me dar um crédito, né? Porque realmente eu tenho que dar uma corrida lá no hospital com um parente com um problema de saúde. Não é Covid, felizmente, mas hoje em dia preocupa de todas as formas, né? Qualquer que seja o mal-estar e estar no hospital, estar internado e tudo mais, eu vou ter que me ausentar e dar um pulo até lá, e na próxima quinta-feira me encontro com os senhores e damos seguimento àquilo que o programa nos remete, né, e o conteúdo daquilo que nós temos para ver, ok? Muito obrigado a todos pela compreensão, pela presença, enfim, pela paciência, e até a próxima.